Paz do Senhor Jesus, quero neste momento compartilhar com você uma palavra que se encontra em Ezequiel, capítulo 37, onde a Bíblia fala sobre a visão de um vale de ossos secos. E o versículo 1, a Bíblia vai dizer assim, Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Até aqui por enquanto. Queridos, a Bíblia está falando aqui sobre a visão de um vale de ossos secos, onde o próprio Deus pega Ezequiel e leva em espírito Ezequiel a este vale, para mostrar a situação de Israel. E aqui no capítulo 37, nós vemos neste texto um profeta e um vale de ossos secos, uma nação e um Deus misericordioso. Amém? E esse texto, ele fala de como Deus se propôs a restaurar a vida do seu povo. E como Deus usou um profeta para poder falar a um povo que estava cativo na Babilônia. E como ele transformaria, libertaria e restauraria o seu povo. E essa mensagem é para nós também nos dias de hoje. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Deus, que no passado olhou para o povo que se encontrava no cativeiro e teve misericórdia e compaixão, enviando para eles uma mensagem de restauração, é o mesmo Deus que hoje fala comigo e com você. Que não importa a situação, não importa o cativeiro em que você esteja, Deus é Deus de restauração. Aleluia! E Ezequiel aqui, a Bíblia diz que ele era um profeta judeu que morava na Babilônia. E Ezequiel aqui no capítulo 37, ele está narrando uma visão que o Senhor o deu. O Senhor o levou em espírito e lhe conduziu a um cenário onde havia um vale de ossos secos. Ezequiel, ele é levado para profetizar no meio do cativeiro babilônico. O cativeiro, ele trouxe para o povo desesperança. E Deus agora, ele pega Ezequiel e leva Ezequiel para profetizar a um povo rebelde, a um povo que não queria verdade e nem sinceridade com Deus. E Deus diz para Ezequiel: você vai falar a este povo, quer eles ouçam ou quer eles não ouçam. Se eles quiserem ouvir, bem. Se eles não quiserem, também, bem. Gostem eles ou não, mas você vai lá e você vai profetizar. Sabe por quê, Ezequiel? Porque você é profeta. E a tua responsabilidade não é com o povo. A tua responsabilidade é comigo, o teu Deus. E você vai falar o que eu mandar a este povo. Amém? E o povo ali, eles se encontravam sem esperança. O salmista, no Salmo 137, ele relata bem como estava a situação do povo. E ele diz no Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Os que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Os nossos opressores queriam que fôssemos alegres. Mas como poderíamos nos alegrar, cantar em terra estranha? Não existia alegria, não existia esperança. Para eles era o fim, tudo havia acabado. A cidade, ela estava destruída, o povo cativo, e eles tinham em mente a seguinte ideia: eles pensavam assim: a gente não vai sair daqui,
Não haverá restauração. Não tem probabilidade nenhuma de mudança. Não há esperança. Acabou, é o fim. Israel estava assim, sem perspectiva nenhuma. A esperança havia acabado. Mas o que acontece agora? Deus pega e leva Ezequiel até o vale de ossos secos e explica a Ezequiel o que é aquele vale, aquela situação. E ele diz que aquele vale representava a nação de Israel. E depois de muitos anos de desobediência, Deus tinha castigado os israelitas, entregando-os nas mãos de seus inimigos. A cidade de Jerusalém tinha sido arrasada, o templo estava em ruínas e o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Mas tudo isso, queridos, tudo isso que estava acontecendo, tudo isso que Israel estava vivendo, era consequência do pecado. O povo tinha abandonado a Deus para seguir ídolos e tinha se dedicado a fazer muitas coisas que eram erradas. O povo havia se afastado de Deus, não praticavam mais a palavra, a vontade de Deus. Mas o povo agora estava buscando ídolos, estavam se dedicando às coisas erradas. Então tudo isso que estava acontecendo com Israel era consequência da sua rebeldia, da sua desobediência, do seu abandono a Deus, o Deus que provia, o Deus que fazia todas as coisas. Eles agora estavam sofrendo, porque eles tinham feito a escolha errada. Mas Deus é um Deus misericordioso. E ele envia quem? O profeta Ezequiel, para mostrar a situação e o porquê que estava ali daquela forma. E ele diz: esses ossos, Ezequiel, são toda a casa de Israel. Porque eles dizem: nossa esperança secou, não há mais sonhos, acabou. Israel estava agora como um vale de ossos secos. Não havia esperança. Mas o nosso Deus é Deus que muda a história, é Deus que muda cativeiro, é Deus que restaura. E ele leva o profeta ali para profetizar aquele povo, para dizer àquele povo que ia tirar eles daquela situação, que haveria sim restauração, que ainda existia sim esperança. E o povo foi levado escravo por causa da sua rebeldia. Olha como é grave a rebeldia. O povo foi levado escravo por causa da sua rebeldia, a sua desobediência, o seu distanciamento dos planos de Deus. Israel tinha se tornado agora uma nação rebelde, idólatra, abandonando a Deus. E no versículo 1, a Bíblia diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. No versículo 1, a Bíblia diz que Deus levou Ezequiel. Ezequiel não escolheu estar ali no vale de ossos secos. Não foi uma decisão dele, ele não disse: eu quero ir, eu escolho ir. Não, a Bíblia diz que Deus o levou. Não foi ele que escolheu estar naquela situação, naquele cenário, não. Deus o levou. Foi Deus quem pegou Ezequiel e o levou em espírito até aquele cenário, um vale de ossos secos. E o que eu quero que você entenda, queridos, é que quando nós vivemos na dependência de Deus e decidimos viver a sua vontade, não existe mais eu não quero, eu não desejo, eu não vou. É Deus quem pega e leva. É Deus quem nos pega e diz assim: vamos, eu vou te levar. Deus te pega e Deus te leva, porque é Ele quem faz. Não existe mais eu não quero, eu não vou. Não, quando nós decidimos viver na dependência de Deus, é Deus quem pega e leva. E foi o que ele fez com o profeta Ezequiel. Deus veio e Deus levou Ezequiel até este cenário, um vale de ossos secos. Ele não escolheu estar ali, mas o próprio Deus foi quem pegou e o levou.
E tem fases nas nossas vidas que Deus nos leva a lugares que nós não queremos, mas nós precisamos ir. E Deus pega e leva. Por quê? Porque há um propósito de Deus para que nós venhamos estar naquele lugar. Nós não queremos estar, mas nós precisamos estar. Então Deus pega e leva, mesmo que nós não queremos estar ali. Mas Deus pega e leva, porque há um propósito. Existia sim um propósito para que Ezequiel estivesse ali naquele cenário, naquele vale de ossos secos. Ele foi levado para profetizar a uma nação rebelde, para que ali, através daquela profecia, houvesse naquele lugar restauração, para que aquilo que estava destruído viesse agora a ter vida. Que ao invés de um vale de ossos secos, se levantassem dali agora um exército grandioso, que este era o propósito. Então ele foi levado para profetizar a Israel, a uma nação que estava longe de Deus, que havia se desviado dos propósitos, dos caminhos de Deus. Existia um propósito, Ezequiel não escolheu estar ali, mas Deus o pegou e o levou, porque ele precisava estar naquele lugar. E no versículo 2, a Bíblia ainda diz assim, ó, ele me fez andar ao redor deles. Deus pega o profeta e leva o profeta até aquele vale de ossos secos. Ele não escolheu estar ali, mas Deus é quem pega e leva. Chega no versículo 2, a Bíblia diz assim, ele me fez andar sobre o vale de ossos secos, queridos, é ele quem faz. Foi Deus quem fez Ezequiel andar naquele cenário, em meio ao vale de ossos secos. Aí você pode dizer para mim, como é que anda no meio de um vale de ossos secos? Como é que anda no meio de um vale de ossos secos? Pense e analise. Como é que anda? A Bíblia diz, ele me fez andar. Quem faz é Deus. Como andar no meio de um vale de ossos secos? O segredo de tudo é ele. É Deus, queridos. Muitos vão olhar para você e vão dizer, como é que ela ainda está de pé no meio desse vale de ossos secos e ainda está andando? E você vai dizer, o segredo é ele, tudo é ele quem faz, é ele quem me pega, é ele quem me leva e é ele quem me faz andar no meio de um vale de ossos secos. O segredo de tudo é Deus. É Deus quem faz, é Deus quem pega, é Deus quem nos sustenta. No meio de um vale de ossos secos, o profeta ele estava andando, porque é Deus quem pega e é Deus quem faz. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus pergunta ao profeta, pode esses ossos reviver, Ezequiel? Ezequiel diz, tu sabes, Senhor, tu o sabes. Aí Deus olha para Ezequiel e diz, então profetize a este vale de ossos secos e diga a ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E o que foi que o profeta fez? A Bíblia diz no versículo 5, que assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Versículo 7 diz, então profetizei como me havia sido ordenado, assim como Deus ordenou ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele profetizou, ele diz, então profetizei como me havia ordenado, assim como Deus disse, faça, ele foi lá e fez. E a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, houve um ruído, houve um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Aí o profeta diz, olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele.
mas não havia neles o Espírito. Então o que aconteceu? Ele me disse: profetize ao Espírito. E agora o profeta diz: profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 cantos, dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. E então o profeta profetizou como ele havia ordenado, e o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram de pé. Existia um propósito para que Ezequiel fosse levado até o vale de ossos secos. E Deus, além de pegar e levar ele até aquele cenário, Deus ainda o faz andar em meio ao vale de ossos secos. E Deus diz: profetiza, Ezequiel, a este vale. Profetiza, Ezequiel. E Ezequiel, assim como Deus havia ordenado, Ezequiel profetizou. E a Bíblia diz que eles viveram e se puseram em pé, formando ali agora um exército. Um enorme exército se levantou ali. Glória a Deus. De um vale de ossos sequíssimos, onde não existia mais esperança, não tinha vida. Por causa das consequências, eram consequências de rebeldia, de pecado, de desobediência. Israel estava como um vale de ossos secos. Mas agora Deus pega o profeta e leva o profeta e diz: profetiza. Profetiza, quer eles ouçam ou não, quer eles gostem ou não, mas você vai profetizar conforme eu mandar. E você vai dizer a eles: ouçam a palavra do Senhor. E então ele profetizou. E o que aconteceu agora? Depois que Ezequiel profetizou, houve vida ali. De um vale de ossos secos, sequíssimos. Um cenário triste, sem esperança, sem vida. O que acontece agora? Deus levanta um grande exército. Um enorme exército se levanta agora. A situação agora foi mudada, a situação agora foi transformada. Houve restauração, queridos. Existe propósito de Deus. Quando nós somos levados para algum lugar, quando Deus diz profetiza, é porque há um propósito. E existia um propósito na vida de Ezequiel. Ele precisava estar naquele lugar. E conforme Deus diz para o profeta fala. O profeta profetiza ali, em meio àquele vale. E de um vale de ossos sequíssimos, onde não existia vida, onde não existia esperança, se levanta agora um enorme exército. E no versículo 11 a Bíblia diz que: então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Era a situação que Israel se encontrava. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto profetize e diga-lhes. Olha o que Deus ainda diz mais. Assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. E o versículo 14 diz: Deus diz: eu porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém? Queridos, Deus é Deus de restauração. Não importa a situação, não importa o cenário, não importa como você esteja neste dia, mas o nosso Deus, você precisa crer, o nosso Deus é Deus de restauração. É Deus que transforma, é Deus que muda a história, é Deus que pega aquele que ninguém dá nada por ele e o faz assentar-se com príncipes. Amém? Deus é Deus de restauração. Então, neste momento, você que está aí comigo, você que está ouvindo essa palavra, que está assistindo esse vídeo, eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar vida.
Aonde não há mais esperança, que você diz não tem mais jeito, é o fim, não tem mais solução, eu profetizo neste momento a esperança sim, a vida sim. O nosso Deus é Deus de restauração. Então, em nome de Jesus Cristo, que a restauração aconteça na tua vida, no nome santo de Jesus. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra e pratique-a em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus é Deus de restauração. Aleluia.